Olá, pessoal. Vocês já imaginaram uma inteira se abrindo no meio? Uma sarça que pega fogo, mas não queima? Nós nos conhecemos só em livro de Moisés. Vem comigo nessa aventura. Há muito tempo, o povo de Israel vivia como escravo no Egito. Eles trabalhavam duramente sob o sol quente, fazendo tijolos e construindo cidades para o faraó. A vida era muito difícil e eles clamavam a Deus por ajuda. O faraó ficou com medo que os israelitas se tornassem muito numerosos. Então ele deu uma ordem terrível. Acabem com todos os bebês hebreus do sexo masculino! Joguem-nos no rio Nilo! Mas duas parteiras hebreias, corajosas, chamadas Sifrá e Puá, não obedeceram ao faraó. Elas temiam a Deus mais do que ao rei. Quando o faraó perguntou por que não matavam os bebês, elas responderam: As mulheres hebreias são fortes. Elas dão à luz antes que nós cheguemos. Uma mulher hebreia, chamada Joquebede, teve um lindo bebê. Quando viu como ele era especial, ela o escondeu por 3 meses. Ela não deixaria que fizessem mal ao seu filho. Quando não conseguiu mais esconder o bebê, Joquebede teve uma ideia corajosa. Ela fez um cesto impermeável, colocou o bebê dentro e o deixou entre os juncos do rio Nilo. Miriam ficou de longe vigiando para ver o que aconteceria. A filha do faraó veio ao rio para se banhar com suas servas. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou buscá-lo. Quando viu o bebê chorando, seu coração se encheu de compaixão. Este é um dos bebês hebreus, mas vou salvá-lo e criá-lo como meu próprio filho. E de forma incrível, Miriam ofereceu a própria mãe de Moisés como ama. Joquebede cuidou do próprio filho até ele crescer. Depois, Moisés foi levado ao palácio e criado como príncipe do Egito. Quando Moisés cresceu, ele viu como seu povo sofria. Um dia, defendeu um hebreu e acabou tendo que fugir do Egito. Ele foi para a terra de Midian, onde se tornou pastor de ovelhas e constituiu família. Enquanto cuidava das ovelhas perto do Monte Horebe, Moisés viu algo incrível. Uma sarça estava pegando fogo, mas não se consumia. Quando chegou perto, Deus falou com ele: Tire as sandálias dos pés. O lugar onde você está é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão. Vi o sofrimento do meu povo no Egito. Você os libertará. Moisés voltou ao Egito com seu irmão Arão. Deus havia prometido estar com eles. Mesmo com medo, Moisés obedeceu. Era hora de enfrentar o poderoso faraó e exigir a liberdade do povo. Moisés e Arão entraram no palácio do poderoso faraó. Moisés ergueu seu cajado e declarou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para que me adorem no deserto. Mas faraó riu da exigência e respondeu com orgulho: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Agora trabalharão ainda mais. Então, Deus começou a mostrar seu poder ao Egito. Moisés estendeu seu cajado sobre o rio Nilo e a água se transformou em sangue. Depois vieram rãs por toda parte, então piolhos e enxames de moscas. O Egito estava sendo castigado. As pragas continuaram. Peste matou o gado dos egípcios. Úlceras dolorosas apareceram nas pessoas. Granizo destruiu as plantações. Mas Faraó continuava teimoso, endurecendo seu coração. Então Moisés estendeu as mãos para o céu, e uma escuridão total cobriu todo o Egito por 3 dias. Era uma escuridão tão densa que as pessoas não podiam nem se ver, mas nas casas dos israelitas havia luz. Moisés foi ao Faraó uma última vez com um aviso terrível. Assim diz o Senhor: À meia-noite passarei pelo Egito e todo primogênito morrerá. Mas nenhum israelita será ferido. Assim vocês saberão que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Deus instruiu os israelitas a sacrificarem um cordeiro e passarem o sangue nas portas de suas casas. Quando o anjo da morte passasse naquela noite, ele passaria por cima das casas marcadas com sangue. Eles estariam protegidos. À meia-noite, o Senhor passou pelo Egito. Em toda a casa egípcia, do faraó ao prisioneiro, o filho mais velho morreu, mas nas casas dos israelitas, marcadas com sangue, todos estavam protegidos e em segurança. Um grande clamor se levantou em todo o Egito. Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e finalmente gritou: Levem seus rebanhos e tudo o que é de vocês, e abençoem-me também.
Os israelitas saíram do Egito naquela mesma noite. Eram cerca de 600.000 famílias. Os egípcios até deram ouro, prata e roupas para eles levarem. Depois de 430 anos de escravidão, eles estavam livres. Deus não deixou seu povo sozinho. Durante o dia, uma grande coluna de nuvem ia à frente deles mostrando o caminho. À noite, a nuvem se transformava em uma coluna de fogo para iluminar. Deus mesmo os guiava. Mas quando o faraó viu que os israelitas tinham partido, ele mudou de ideia. Seu coração se endureceu novamente. Ele reuniu 600 dos melhores carros de guerra e todo o seu exército e saiu em perseguição. Os israelitas acamparam junto ao Mar Vermelho. Quando viram o exército do faraó se aproximando, o mar estava à frente, montanhas de um lado e os exércitos atrás. Eles ficaram apavorados. Um homem gritou: Moisés, não havia sepulturas no Egito? Por que nos trouxe para morrer no deserto? É melhor servir aos egípcios que morrer aqui. Mas Moisés, confiando em Deus, ergueu seu cajado e declarou com fé: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Então Deus falou a Moisés: Estenda sua mão sobre o mar para que as águas se dividam e os israelitas atravessem em terra seca. Então aconteceu o milagre mais incrível. Deus enviou um vento forte que soprou a noite toda. As águas do Mar Vermelho começaram a se dividir. Elas se levantaram como enormes paredes de cada lado. E no meio apareceu um caminho de terra seca. Então todo o povo de Israel atravessou pelo mar em terra seca. Crianças, idosos, animais, carroças, todos passaram salvos entre as paredes de água. Quando o exército egípcio tentou seguir, Deus fez as águas voltarem. O mar cobriu os carros e cavaleiros. Nenhum egípcio sobreviveu. Israel estava livre. Do outro lado do mar, o povo explodiu em louvor a Deus. Miriam, irmã de Moisés, pegou um tamborim e liderou as mulheres em dança e cântico. Era uma grande celebração pela libertação. Não aguento mais. Água, por favor. Papai, água! Calma, filho, o jarro está vazio, nenhuma gota. Mas 3 dias depois no deserto, o povo começou a reclamar. Não havia água. O mesmo povo que viu o mar se abrir agora duvidava. O que vamos beber? Vamos morrer de sede neste deserto! Então chegaram a Mara, onde havia água. Mas quando experimentaram a água, era amarga demais para beber. Moisés clamou ao Senhor, e Deus mostrou um pedaço de madeira. Quando Moisés jogou a madeira na água, ela se tornou doce e boa para beber. Logo depois, chegaram a Elim, um lugar maravilhoso. Havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. O povo descansou e bebeu água fresca à sombra das palmeiras. Mas logo o povo começou a reclamar de novo. Dessa vez era sobre comida. Eles se esqueceram rapidamente dos milagres de Deus. No Egito tínhamos peixe, pepinos, melões. Lá sentávamos junto às panelas de carne. Agora vamos morrer de fome. Deus, mesmo com as reclamações, respondeu com misericórdia. À tarde, ele enviou codornizes que cobriram o acampamento e disse a Moisés: Pela manhã farei chover pão do céu. Cada dia terão o suficiente. Assim saberão que eu sou o Senhor. Mais adiante, em Massá, o povo reclamou de novo por água. Moisés, cansado das reclamações, clamou a Deus. Deus mandou Moisés bater com o cajado na rocha. Moisés obedeceu, e água jorrou da pedra, água fresca e abundante para todo o povo. 3 meses depois de sair do Egito, o povo chegou ao Monte Sinai. Deus desceu sobre o monte em fogo, fumaça, trovões e relâmpagos. A montanha inteira tremia. Era um momento sagrado e aterrorizante. Deus chamou Moisés para subir. Lá em cima, Deus deu a Moisés as suas leis sagradas, os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, regras para amar a Deus e amar as pessoas. Moisés desceu carregando as tábuas sagradas. Por causa da desobediência, o povo teve que vagar no deserto por 40 anos. Uma geração inteira passou, mas Deus sempre esteve com eles. A coluna de nuvem e o fogo nunca os deixou. O maná caía todos os dias. Deus os guiava para a terra prometida. Quando chegou o tempo, Deus levou Moisés ao topo do Monte Nebo. Lá de cima, Moisés pôde ver toda a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Era linda, mas Deus disse que Moisés não entraria. Sua missão
era guiar o povo até ali. Moisés guiou o povo por 40 anos. Ele os libertou da escravidão, viu milagres incríveis, recebeu a lei de Deus. Agora, Josué levaria o povo para dentro da terra. Deus sempre cumpre suas promessas. A história de Moisés nos ensina que Deus liberta seu povo, provê para quem confia nele e é fiel do começo ao fim. Quando você obedece a Deus, mesmo quando é difícil, Ele faz coisas impossíveis. Tchau, até o próximo vídeo. Inscreva no nosso canal.